Falando aqui. Bom, pessoal, a gente estava tratando na aula passada da confissão, né? Foi da confissão. E foi uma aula gravada, então, se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, pode se manifestar, tá bom? O questionário que eu apresentei para vocês era esse aqui. Então, a primeira pergunta era: a confissão se confunde com a renúncia do direito? Bom, relembrando, né, o que é a confissão? Confissão é quando alguém, seja autor ou seja o réu, pode ser um ou outro, assume como verdadeiro um fato que seja contrário ao seu interesse e favorável ao interesse da outra parte. Então, você assume alguma coisa do processo que é considerada verdadeira, ok? Mas isso é renúncia do direito? Bom, vamos ver o que é renunciar ao direito. Renunciar ao direito, como o próprio nome fala, você abre mão daquele direito. Você não quer aquele direito, você cedeu, doou aquele direito que seria seu num primeiro momento. Então, embora sejam coisas muito parecidas, muito próximas, né, na confissão você assume algo, você reconhece algo, né, mas você não está abrindo mão de coisa alguma. Tanto que o juiz ainda vai ter que julgar essa questão. Como nós vimos já na aula passada, o fato de alguém confessar alguma coisa não dá a ela, não dá ao juiz, vamos dizer assim, a autoridade de, somente com base na confissão, dar o direito a outra pessoa. Ele até pode fazer, mas ele não está obrigado. Então, mesmo que a pessoa confesse, o juiz pode não acatar aquela confissão, ok? Então, por conta disso, não são a mesma coisa. Então, a gente fala que essa aqui era uma alternativa falsa, né? Não há que se confundir renúncia de direito com confissão. São figuras processuais diferentes, distintas. A segunda questão: num processo existem 3 réus e um deles num processo em que existem 3 réus e um deles confessar, é possível afirmar que a confissão irá prejudicar processualmente os demais? Veja, pessoal, quando isso aqui, a gente tem que buscar um pouco lá do que a gente já estudou, né? Um pouco do conhecimento que nós já tínhamos. Que conhecimento era esse? Era a respeito do litisconsórcio. A gente só vai poder, o litisconsórcio, melhor dizendo, quando existe, as partes são tratadas de maneira distintas, embora sejam 2 autores, 3 réus, ainda assim cada um é tratado individualmente. E aquilo que um faz não vai prejudicar o outro. Então não pode a confissão de uma pessoa prejudicar a outra pessoa. Pode até ser que você tenha esse efeito, como é que eu vou dizer assim, um efeito cascata, né, um efeito que pode ser decorrência. A confissão pode até ser que ela venha, né, sim, atrapalhar o direito da outra pessoa. Quando, por exemplo, você está tratando de um bem que seja em condomínio, um bem indivisível, e uma pessoa confesse algo que possa prejudicar o outro, mas não é da essência da confissão prejudicar alguém, ok? Por isso, essa alternativa ela é falsa. As pessoas são tratadas no processo de maneira individual, de maneira distinta. A outra: o réu faleceu e deixou um testamento, no qual fazia uma confissão. Esta confissão tem validade para um processo civil? Bom, diretamente, pessoal, a resposta é sim, a resposta é verdadeira, ok? Se a pessoa fez um testamento e deixou essa confissão ela é plenamente válida para o processo civil. É claro que existe uma questão que a gente pode até discutir aqui, se o testamento for válido ou não. Então, pode ser que o testamento não seja válido. Se o testamento não for válido, a confissão que está constando nele vai ter validade? Quando que um testamento não seria válido? O testamento ele é um documento formal. Eu tenho, se eu não me engano, acho que 4 ou 5 modelos de testamento no direito brasileiro,
e ele é um instituto bastante formal, tem uma série de formalidades a ser cumprida. Se você deixar de cumprir uma das formalidades, o testamento perde a validade. Então, a pergunta que poderia se fazer é essa: tudo bem, a pessoa fez a confissão, o testamento não é válido, dá para aproveitar a confissão? Tá? Mas seria uma questão a se discutir. Mas, em tese, né, a princípio, né, a grosso modo, em regra geral, a gente pode afirmar sem nenhum problema, né, que a confissão e o testamento ela tem plena validade para o processo civil, ok? Beleza? Próxima. O réu confessou determinado fato jurídico oralmente a uma pessoa. Se esta pessoa vier em juízo relatar em audiência o que sabe, tal confissão tem validade jurídica, uma vez que o CPC estabelece que a confissão pode ser oral? Pessoal, essa alternativa ela é falsa. Por que que ela é falsa? Veja, a confissão ela é feita pela própria pessoa, né, ou alguém com poderes especiais. Se ela contou algo para alguém, se ela confessou algo para alguém, e essa pessoa vem a juízo, essa pessoa estará atuando na qualidade de testemunha e não de confissão. Então, aquilo que um terceiro contar em audiência tem validade? Tem validade, mas não é considerado confissão, né? A confissão em si, ela é realizada pela parte, pelo autor ou pelo réu. Tanto que a gente viu que o momento para que a gente consegue obter a confissão é durante a audiência de instrução. E ela ocorre durante o depoimento pessoal da parte, que tem que ser intimada especialmente para aquilo. E tem que ter a advertência da confissão ficta. Então, por conta disso, embora aquilo que eu conte para alguém, se essa pessoa vier em juízo relatar, isso tem validade? Tem validade na condição de prova testemunhal, não na condição de confissão. Então, muda ali a natureza jurídica da prova. Por isso que essa alternativa ela era falsa. A última. Se na contestação o réu confessa que contraiu a dívida, mas alega que houve a compensação dessa dívida, o juiz considerará em controvérsia a existência do débito, mas não a compensação que deverá ser comprovada, essa alternativa é uma alternativa verdadeira. Então, a confissão, a gente aprendeu na aula passada, que no direito processual civil ela é indivisível, ou eu aproveito tudo, ou eu não aproveito nada. Mas aqui, né, ele não pode, o juiz não pode aceitar como incontroversa a compensação. Por quê? Ele está assumindo que um direito que também é do outro, né? O outro, a compensação de uma dívida é quando você compensa, né? Quando você abate uma dívida por outra dívida. Para poder abater essa dívida, é necessário que a outra parte se manifeste, então será necessário ou serão necessárias outras provas para poder confirmar também essa compensação, ok? Então, basicamente, essas eram as questões que a gente tinha aí para discutir sobre confissão. Se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, se manifeste aí, fique à vontade, né? Como sempre, a gente responde as perguntas aí que vocês forem formulando. Perfeito? Avançando, né? Hoje eu separei, assim, eu tirei alguns capítulos do livro, a gente seguia capítulo por capítulo, mas a prova documental, ela é muito estudada dentro do direito civil. Então, eu vou deixar ela por hora fora da nossa sistemática de estudo, e havendo tempo aí até o final do ano, a gente retoma ela, porque na verdade o estudo desse modelo probatório, ele é feito com mais profundidade, inclusive dentro do direito civil, perfeito? Então, os documentos a gente estuda lá no direito civil. Então, hoje, para a gente poder dar continuidade, até se aproximando muito dos temas, né, até agora tratados, que era lá a confissão, a gente tem a prova testemunhal. Essa prova testemunhal também, eu dividi ela em dois momentos. Hoje a gente vai ver ela como o aspecto, digamos assim, geral, e na próxima aula daí a gente vai entrar dentro do aspecto processual propriamente dito, que inclusive é a metodologia que o código utiliza.
né, o Código de Processo, quando vocês forem analisar o código, você vai ver que essa divisão é feita pelo próprio código, ok? E até, abrindo um parênteses, antes que eu esqueça, também, considerando que eu dividi em 2 momentos, eu vou deixar para fazer o formulário com o estudo completo. Então, hoje nós não temos nenhum formulário para preencher, mas na próxima aula a gente vai preencher um formulário com todo o conteúdo, tá, da prova testemunhal. Perfeito? Bom, quando a gente fala de prova testemunhal, eu relembro, né, aquela afirmação feita lá durante a aula sobre a confissão. A confissão é tida aí, teoricamente, né, como a rainha das provas. Por outro lado, a testemunha, nos dias atuais, né, se fala aí como sendo a prostituta das provas. A prova testemunhal, ela veio ao longo da história da humanidade, ela veio aí perdendo um pouco da sua, como é que eu vou dizer assim, da sua credibilidade, né, da sua credibilidade. Antigamente, bem antigamente, isso lá, Idade Média, a prova testemunhal, ela era a rainha das provas naquele momento. Tanto que o julgamento ele era lastreado, né, baseado na prova testemunhal. E houve inclusive um momento da história, ali no final da Idade Média, em que existia o que a gente chama de prova tarifada, tarifa das provas, em que se o autor, por exemplo, né, o autor tivesse uma testemunha e o réu tivesse 2 testemunhas, o réu, por ter 2 testemunhas, por ter 2 pessoas falando em favor dele, ele seria considerado vencedor no processo. Em outras palavras, quem conseguisse arregimentar mais testemunhas seria o vencedor do processo, né? Como se fosse um jogo processual. Você saía buscando pessoas para falar em seu favor, e quanto mais pessoas você trouxesse para o processo, maior seria a garantia de sucesso processual, ok? Mas, como todos nós sabemos, a palavra, infelizmente, ela foi perdendo um pouco aí da sua validade. Tanto que no Brasil a gente tem ainda a expressão, né? O fio do bigode. Então a pessoa falava alguma coisa e o fio do bigode seria suficiente para garantir aquilo que foi dito, seria a garantia da celebração do negócio, né? Hoje já não é mais assim, hoje as pessoas falam e a gente fica mais aí, duvida da palavra do outro. Tanto que o grande mal, digamos assim, da sociedade atual, dentro das redes sociais, é o da fake news, que as pessoas falam aquilo que querem, como querem, sem nenhum tipo de responsabilidade para com a palavra. Então, por conta disso, é que tem essa dificuldade. Apesar de todas essas dificuldades, a prova testemunhal, ela é uma das provas mais utilizadas. Por que que ela é mais utilizada? Porque ela é mais fácil de conseguir, porque ela é a mais barata e é que a gente tem aí mais disponível para o momento. Tá? É uma prova difícil de colher, até porque as pessoas, quando vão testemunhar, elas trazem a sua, como é que eu vou dizer assim, a sua percepção do problema, né? Até já sempre disse a vocês que toda história tem pelo menos 3 versões, tem a do autor, tem a do réu e tem a verdadeira. E quando você tem a testemunha, você vai ter a quarta versão. E cada testemunha, na verdade, vai trazer uma percepção. Você fala, mas o fato não é o mesmo? O fato é o mesmo. A ocorrência não é a mesma? Sim, a ocorrência é a mesma, mas a forma de nós encararmos as coisas, de vermos as coisas, é um pouco diferente. Então, a prova testão é uma prova que a gente tem que ter muito cuidado ao produzi-la, porque ao invés de ajudar, ela pode até atrapalhar. Por isso que, embora o código não fale disso, a doutrina não fale disso, mas a prática processual nos ensina que o ideal sempre de trazer uma testemunha para o processo é conversar com ela antes, né? Conversar no sentido de não de preparar uma testemunha, de orientá-la a mentir ou algo que o valha, né? Mas conversar para saber o que ela efetivamente sabe a respeito daquele problema. Eu, há uns 2 anos atrás, 2 anos atrás, eu fui chamado para ser testemunha numa comissão parlamentar de inquérito, uma CPI,
E na CPI, a pessoa que me convidou, eu falei para ela, ó, vamos sentar antes, vamos conversar, para eu entender qual é o problema. Não, não, eu vou colocar teu nome lá e você vai depor. Falei, tudo bem, seja feita a vossa vontade. Antes, na véspera do depoimento, eu falei, ó, vamos sentar, deixa eu entender o que está acontecendo, né? Tá bom, fomos lá, sentei lá, a pessoa, a própria pessoa que eu iria, abre aspas, depor em prol dela, né? Acabou me fazendo perguntas que a prejudicou e, no meu sentimento, pelo menos, prejudicou muito. Depois a CPI acabou sendo arquivada, acabou não tendo grande repercussão. Mas eu, como conheço do processo, falei, olha, vamos lá para eu entender as perguntas que vão ser feitas, até para você tomar cuidado com o que você vai perguntar, né? E, de fato, não foi aquilo que aconteceu naquele momento, e a testemunha, ela não pode mentir, e eu jamais mentiria, né, como testemunha. A testemunha, ela não tem interesse nenhum no resultado do processo, ela quer simplesmente contar o que ela sabe. Tanto que eu já falei a vocês, a testemunha, ela é apresentada pelo autor ou pelo réu, mas a testemunha, ela é do juízo sempre, né? Todas as provas, na verdade, é o juiz que está ali preocupado com a colheita dessas provas. Bom, feito essa introdução, vamos ver aí o que a gente tem que saber sobre a prova testemunhal. Primeiro, um conceito, né? O que é a prova testemunhal? É aquela produzida pela inquirição de pessoas estranhas ao processo e a respeito de fatos que sejam relevantes para o julgamento. Eu acabei não colocando aí a fonte dessa citação, mas coloco aqui agora para vocês, que é do professor Marcos Vinícius Rio Gonçalves. Ele fala isso lá no seu curso de Direito Processual Civil, né, no volume 2 ele fala isso daí. E o que então tem que destacar aqui, ó? Pessoas estranhas ao processo. Isso é importante, né? A testemunha, ela não é parte, ela não tem interesse nenhum no resultado do processo, mas ela vai depor a respeito de fatos que realmente tenham interesse e possam influenciar no julgamento desse processo. Perfeito? Então, essa é a testemunha, uma terceira pessoa, uma pessoa estranha ao processo. Importante desde já, né? Não pode ter interesse na causa. Esse aqui é um dos pontos fulcrais aí para que a pessoa possa ser testemunha. Lembrando que qualquer pessoa pode ser testemunha, perfeito? Qualquer pessoa pode ser testemunha. Nós vamos ver daqui a pouco que tem umas limitações, mas, de um modo geral, qualquer pessoa pode ser testemunha, e essa prova, em regra, é sempre aceita. Então, 442 fala, a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, a lei, a única coisa que pode limitar a prova testemunhal é a lei. Então, a própria lei traz algumas situações em que não serve a prova testemunhal. Uma delas é para comprovar aí a propriedade de bem imóvel. Acho que eu já falei isso dezenas de vezes para vocês. Falo mais uma. A propriedade de bem imóvel só pode ser comprovada por meio da escritura pública devidamente registrada. Então, tem toda ali uma formalidade que a lei exige para comprovar a propriedade de um imóvel. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu não posso comprovar a propriedade de um bem imóvel por prova testemunhal. Veja, eu não posso provar a propriedade. A posse é uma outra discussão. A posse, não há nenhum problema quanto à prova testemunhal. Também, alguns contratos, a lei exige forma escrita, a lei exige formalidades para esses contratos. Um deles ali é o contrato de seguro, né, a cédula de crédito bancário, a fiança, a própria fiança, ela tem toda uma formalidade para poder ser comprovada. Eu não consigo provar a fiança por meio de prova testemunhal, né? A fiança, ela tem que ser em documento escrito, é um tipo de garantia. Né? O consórcio é a mesma coisa também, não vale, não dá para provar por testemunha. Sempre são necessários os documentos formais desta situação. Como eu disse, né, esses são alguns dos exemplos, porque sempre que a lei exigir, eu vou ter que cumprir aquilo que a lei
exige para poder, então, estar respeitando os requisitos legais de um determinado negócio jurídico. Fora, então, retirando aqueles negócios que exigem formalidades, os demais podem ser plenamente provados por testemunha. Mesmo a prova testemunhal sendo admitida, haverá circunstâncias em que o juiz pode vetar, que o juiz poderá indeferir essa inquisição de testemunhas. Quando? Já provados por documentos ou confissão da parte. Então, se você já tem ali uma situação provada ou já tem a confissão da parte, você não vai precisar dessa prova testemunhal. O juiz pode indeferir essa prova testemunhal. Segundo, que só por documento ou exame pericial puderem ser comprovados. Concordo, né? Por exemplo, aqui, se o motor fundiu por defeito técnico, não vai ser a testemunha que vai dizer isso. O interessante dessas duas afirmações é que você só vai saber o que a testemunha tem para dizer lá durante a audiência. Então, normalmente, pessoal, via de regra, você não se depara com o juiz indeferindo essa prova, né? Qual seria o momento do indeferimento? Seria no saneamento. Então, o juiz no saneamento ele vai deferir ou indeferir provas. Acontece que a gente não sabe o que a testemunha vai falar. Ela só vai saber o que ela vai falar lá durante a audiência. Inclusive, durante as audiências, o juiz pergunta, né, aos advogados: doutor, qual é a próxima testemunha? Quem que a gente vai ouvir agora? Aí você fala: vou trazer a fulano de tal, né? Vou trazer lá a senhora Maria de Lourdes. Aí o juiz fala: tá, mas o que ela vai poder falar para nós? Quais os aspectos que essa testemunha vai poder destacar? A gente vai falar: olha, a testemunha presenciou o acidente, a testemunha sabe que o réu estava alcoolizado, então você vai dar indicativos para o juiz. Mas isso são apenas indicativos, porque o que a pessoa vai falar, só Deus sabe o que ela vai falar no momento que ela entrar na sala de audiências. Às vezes a testemunha ela pode surpreender negativamente ou até positivamente, né? Me lembro bem de um processo, abrindo um parênteses aqui para vocês, em que o acidente aconteceu ao meio-dia, muito sol fortíssimo, né? E o veículo envolvido no acidente era um veículo vermelho. Eu nunca me esqueço desse episódio. A testemunha era um senhorzinho já de idade, bem de idade mesmo, seus passados dos 70 anos de idade. Aí, a idade não quer dizer muita coisa, mas o jeito da pessoa, você via que ela era assim pessoa mais simplória, né? Não tinha aquela, como dizer, aquela presença de espírito, digamos assim. Conversamos com ela antes, entendi com ela o acidente, ela foi clara no que ela sabia. Fomos para a audiência, né? O juiz pergunta para ela que horário foi o acidente. Ela não tem dúvida, ela responde que foi de noite. O juiz olha para mim, olha para ele. A segunda pergunta: qual era a cor do veículo? Ele fala que o veículo era um veículo azul, né? Tinha sido um vermelho, e ele fala que era um azul, né? Ele trocou a cor do carro. Não lembro qual era a cor exata, eu só lembro que eu vi a troca do vermelho pelo azul. O juiz olhou para mim e falou: doutor, eu vou dispensar sua testemunha, Flor Excelência. Não vejo outra atitude que o senhor possa tomar. Né? Então, a testemunha não ajudou em nada, só prejudicou. Eu acho que lá eram poucas testemunhas, se bobear era uma testemunha só, isso foi há muito tempo, não me lembro dos detalhes, mas, infelizmente, me lembro bem que o cliente perdeu o processo, e eu falei: olha, a testemunha que você me arrumou atrapalhou toda a sua defesa. Mas o que ela falou não correspondia. Pois é, mas era a percepção que ela teve. A gente brigou, discutiu, mas infelizmente, né, nem recurso salvou aquele testemunho daquela pessoa. Ok? Eram poucas as provas que havia, então infelizmente o cliente tinha direito, mas as provas que ele regimentou não foram suficientes para comprovar esse direito. Então a gente nunca sabe o que a testemunha vai falar. Tanto que digo a vocês aqui, né, a seguinte regra:
Nunca perguntem a uma testemunha aquilo que você não tem 100% de certeza do que ela vai responder. Então, como eu disse antes, converse com a testemunha para saber o que ela sabe, né? Às vezes, tem coisa que é melhor não perguntar. Agora, se você está na dúvida sobre a resposta, não pergunte, porque a resposta vai te prejudicar, pode te prejudicar, melhor dizendo. Isso vale principalmente lá no direito penal. No direito penal você tem que tomar muito cuidado com a pergunta, porque às vezes você pode pôr tudo a perder, né, lá da forma que responde. Então, quando eu falo colocar tudo a perder, não é no sentido de prejudicar alguém, porque eu sempre insisto na ética, né, na moralidade das coisas, mas às vezes é a forma de interpretação da situação. Então tem que tomar cuidado com a pergunta por conta da forma em que a resposta virá para nós. Perfeito? Avançando mais um pouco nas explicações. Como eu já disse, qualquer pessoa pode ser testemunha. Então, né, tem lá, esqueci de colocar nesses slides, vou ver se eu me lembro para o próximo colocar, não me lembro qual é o número, mas existe um artigo do Código de Processo Civil que a gente também já estudou, que fala lá que ninguém se excusa a colaboração com o Poder Judiciário, né? Todo mundo tem que colaborar, inclusive como testemunha. Não está no slide isso, nem mesmo a doutrina não fala sobre isso, mas para arrolar uma pessoa como testemunha, você não precisa da autorização dela. Você pode colocar uma pessoa como testemunha no processo, mesmo sem conversar com ela antes. Então, vou pegar aqui, por exemplo, aqui, eu estou vendo aqui no nosso chat aqui, o primeiro nome que eu tenho aqui é o da Priscila Schneider. Então, se eu sei que a Priscila tem conhecimento, que a Priscila presenciou o fato, presenciou o negócio jurídico, se o meu cliente me conta, né, que ela presenciou o negócio jurídico, não preciso nem falar com ela, basta eu colocar o nome do processo e pedir a intimação dela, que o juiz automaticamente vai trazê-la para o processo. Então, qualquer pessoa pode ser testemunha e não precisa ser avisada que ela será chamada. Então, às vezes acontece da pessoa ser surpreendida com uma intimação para ser testemunha. Isso acontece várias vezes. As pessoas nos procuram como advogado para esclarecer o que está acontecendo. Você fala, não, normal, você vai lá, mas a pessoa não falou comigo. Isso não quer dizer nada. Você pode ser arrolada sim. É óbvio que uma testemunha rolada desta forma, né, traz o risco, como eu falei lá atrás, né, da pessoa falar algo que não seria interessante para você, porque você não conversou com ela antes. Mas qualquer pessoa pode ser testemunha. E basta você dar o nome dela e informar o endereço para ela ser localizada. O restante da qualificação o juiz fará no momento do seu depoimento, como número de documento, estado civil, profissão. O ideal é que quando você arrole uma testemunha, a gente vai aprender isso na próxima aula, é que você o faça de forma completa. Nome, estado civil, RG, CPF, e-mail, telefone para contato. Mas se você não tem nada disso, se você só tem, no caso, o nome da pessoa e o endereço para localização, é suficiente para que alguém possa ser chamado como testemunha em um processo. Perfeito? Todavia, embora qualquer pessoa possa ser testemunha, nós vamos ter aí algumas exceções, né? São três tipos de exceções, né? Três tipos de pessoas que não vão poder depor, e a gente já vai entender por quê, né? Vamos nominá-las primeiro. Eu tenho os incapazes, eu tenho as impedidas, e eu tenho as pessoas que são consideradas suspeitas, tá? Então, o que é cada uma delas, nós vamos ver agora na sequência. Então, vamos lá. A primeira delas são os incapazes. Como o próprio nome fala, é uma incapacidade. A pessoa não tem a capacidade civil, ela não tem o discernimento para entender o que aconteceu. Então, a lei coloca ali por primeiro os incapazes. Quem são eles? O interdito, né? Quem que é o interdito? Interdito é aquele que sofreu uma sentença, uma decisão judicial que o interditou, né? O interdito por enfermidade ou deficiência mental. Né? Tá aí o Iluminado de Stephen King, quem já viu o filme, era uma pessoa aí um pouco fora da realidade. É aquilo que
digamos assim, na linguagem popular se fala que é o débil mental, vamos dizer assim, uma palavra um pouco feia, né, já politicamente incorreta, mas seria aí basicamente esse, né, o débil mental, aquela pessoa que não tem a, o discernimento mental completo. Mas aqui a lei traz um requisito, né, um pré-requisito para isso, que é a tal da sentença. Então, quando fala em uma pessoa que não tem discernimento mental, ela até não, também não poderá depor, mas por outro aspecto. Aqui para nós, né, quando a gente está falando aqui em incapacidade, nós estamos falando de uma decisão judicial. É aquela pessoa que tem lá um autismo severo, né, a pessoa que tem, enfim, qualquer tipo aí de incapacidade congênita, né, ou adquirida, que o impeça de estar em juízo, ok? Mas se ele é, vamos dizer assim, se ele é, vamos usar essa palavra, débil mental, para que eu vou interditar? Qual que é a finalidade? Muitas vezes essas pessoas, elas têm direito a algum tipo de benefício do governo, né? De repente tem algum auxílio, e para receber esse auxílio, para receber essa pensão, você vai precisar de alguém para representá-lo. Por isso, daí a necessidade da interdição. Na área previdenciária você vê isso por demais, essas condições acontecendo. Existe um auxílio, não me lembro agora o nome deles, mas acho que é da Lei de Loas, Lei Orgânica da Assistência Social, se eu não me engano, alguma coisa ali que dá à pessoa, né, que tem uma deficiência mental um auxílio. É claro que tem que ter alguns requisitos familiares, se eu não me engano, a renda per capita não pode ser superior a 1/4 de um salário mínimo, para que a pessoa tenha direito a esse benefício, ok? Avançando, então, o primeiro é o interdito, a segunda tipo de pessoas que não pode, né, é aquele, né, acometido por enfermidade ou retardo mental no momento dos fatos, né, não podia discerni-los, ou ao tempo em que vai depor, não está habilitado a transmitir as suas percepções. Vamos pegar aqui o assunto da moda, Covid, né? A pessoa foi arrolada como testemunha, mas na data do seu depoimento ela está lá hospitalizada, está lá entubada. Tem como essa pessoa depor? Não tem. Então essa enfermidade a impede de depor. Ou, né, tivemos um caso, infelizmente no curso, alguns anos atrás, de um acadêmico que sofreu um acidente e ele ficou com a capacidade mental dele bastante prejudicada. Ele até tentou continuar o curso, mas até onde eu sei, não pôde continuar, né, por conta não tinha mais o discernimento mental. Então essa pessoa era perfeita até o exato segundo em que sofreu o acidente. Então essa testemunha que viu um fato no passado, no presente não vai poder depor, porque ela perdeu a ligação com o mundo real. Às vezes também nós temos algumas pessoas acometidas de algum tipo de doença degenerativa, como por exemplo Alzheimer. Então, se ela tinha uma percepção no momento dos fatos, mas foi acometida do Alzheimer, ela vai ter momentos de lucidez e momentos de não lucidez, então essa pessoa não poderá ser testemunha. Então, por óbvio, né, quem no momento dos fatos tinha algum tipo de enfermidade ou retardo mental, ela não conseguiu ver o que aconteceu. E se a pessoa depois dos fatos foi acometido é, destas situações, então ela também não poderá estar depondo. Então são pessoas incapazes. Esse depoimento não vai ter ali nenhuma finalidade dentro do processo. Outro, acho que aqui pulou, né? Vamos ver se vai voltar. Tinha para ter um outro quadrinho, acho que antes do cego e do surdo. O cego e o surdo também não podem ser testemunhas, vírgula, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Então, por óbvio, o cego não vai poder depor sobre o que ele viu, mas vai poder depor a respeito de um cheiro, vai poder depor a respeito de um som, de um ruído, ok? Então não é que o cego não possa depor, ele não pode depor quando o sentido que lhe falta for fundamental para a prova testemunhal. O surdo é a mesma coisa. Por óbvio, o surdo nunca poderá depor
por um som, mas será uma testemunha plenamente válida para poder relatar aquilo que ele viu, sem nenhum problema, ok? Avançando. Ah, sabia que tinha um aqui antes. O que tiver menos de 16 anos. Então, vamos dizer assim, um adolescente com 15 anos ali, né, 16 anos incompleto, também não poderá ser testemunha, ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre o informante. É uma outra coisa. Agora, testemunha não pode ser. Né? Por quê? E qual é a diferença da testemunha? O que a testemunha tem de tão importante? A testemunha ela não pode mentir, sob pena de estar praticando um crime, né? O crime de falso testemunho. Então, por isso que a gente não tem uma pessoa de 16 anos, ela não tem ainda capacidade civil completa. Então, ela não vai poder estar depondo, ela é considerada absolutamente incapaz. Né? Com mais de 16, ela pode ser testemunha sim, porque aí ela já é relativamente capaz, ela já pode ser assistida por um adulto, digamos assim, por um representante legal, que poderá acompanhar esse depoimento, ok? Então, esses são os incapazes, essas são as figuras que elas não têm, então, possibilidade, não têm capacidade, não têm discernimento para serem testemunhas. Né? Antes que alguém venha defender aí o menor de 16, tudo bem, concordo com você, né? Uma pessoa hoje com 15 anos, dependendo de onde foi criada, como foi criada, ela pode ser muito mais malandra, digamos assim, do que um adulto. Todavia, né, pela legislação, ela continua sendo imatura. Essa é a ideia que a gente tem aí dentro do ordenamento jurídico. Pode até ser que socialmente ela tenha um tratamento diferenciado aí, mas juridicamente a gente ainda tem muitos resquícios em relação a essas pessoas. Avançando. Depois nós temos os impedidos. Aqui eu gosto de chamar a atenção de vocês que o impedimento são causas objetivas, facilmente comprovadas por documentos. Quando eu falo de impedido aqui, eu me lembro lá do juiz, quando a gente estudou a imparcialidade do juiz no primeiro semestre, eu falei para vocês que o juiz pode ser considerado suspeito ou considerado impedido. E não é muito diferente o impedimento do juiz do impedimento das testemunhas. É claro que para o juiz é algo muito mais amplo, mas são situações bastante correlatas, bastante próximas umas das outras. Perfeito? Pois bem, quais causas são essas? O que causa esse impedimento? Está lá, né? O cônjuge, o companheiro, o ascendente, né? O filho, o pai, a mãe, o descendente, o filho, em qualquer grau, e o colateral até o terceiro grau, de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado de pessoa, não puder ser provado, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. Então veja, por óbvio, o marido e a mulher não poderiam ser testemunha, pai, filho, né, não podem ser testemunhas. Às vezes o aluno fala, professor, mas eu não me dou bem com meu pai. Ok, guarda para você. Na sociedade média, pai e filho se respeitam muito. Né? Um pai protege um filho protege o pai. E o direito ele é feito para a sociedade média. Então, dentro dessa sociedade média, essas pessoas elas não têm credibilidade, elas não têm, digamos assim, como é que eu vou acreditar que um filho não esteja protegendo um pai? É óbvio que daqui a pouco eu vou falar dos informantes, né? Seria muito bacana se eu pudesse ter, vamos dizer assim, um pai ou uma mãe depondo contra um filho. Né? Certamente, se o pai está dizendo que o filho não é bacana, certamente isso pode até ser verdade. Né? Agora, o pai dizer que o filho é bacana, aí vai ser dúvida, porque depende de como o pai vê esse filho, ok? Eu chamo a atenção a palavra companheiro, porque o companheiro nos remete à união estável.
E a união estável nem sempre estará feita por meio de documento. Então, eu comecei destacando que o impedimento são sempre causas objetivas. Todavia, o companheiro, né, a união estável, seria a única exceção que eu tenho, porque essa nem sempre vou ter uma documentação. Pego a minha situação pessoal mesmo, eu vivo em união estável com a minha esposa, mas nós não temos nenhuma escritura de união estável. Então, não haveria um documento capaz de provar essa nossa relação. Então, aí é uma única exceção que eu tenho, as demais sempre vai ter uma questão de nascimento, alguma coisa, ok? A lei aqui fala em terceiro grau de alguma das partes, então eu trouxe aqui um esqueminha para mostrar para vocês, né, como que se dá aqui a árvore genealógica. Então, isso aqui é uma imagenzinha que eu peguei na internet, não tive tempo de montar uma, os caras ficou assim desfocado. Então, você tem aqui, ó, esse aqui são os ascendentes, esses que são os, desculpa, esse aqui são os ascendentes, e aqui, opa, tá errado, descendente, né, filho, que descende de mim, e os meus ascendentes, da onde eu venho, ok? Então, não posso testemunhar, esses aqui nunca poderão testemunhar, nunca. E aqui, a testemunha poderá ocorrer a partir do quarto grau. Então, um primo pode ser testemunha, tio não pode. Perfeito? Ah, como que eu vou contar os graus? Vocês vão aprender a contar grau lá no direito de família. Então, mas basicamente é assim, para você saber o grau, você tem que ir até o ascendente comum entre vocês, né? Você e seu tio. Qual é o elo de ligação entre vocês? São os avós. Então, são os avós. Então, a partir do avô, então você conta primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Já o descendente do seu tio, o seu primo é quarto grau e por aí vai. Ok? Então, basicamente, né, para o processo civil, basta que você lembre, filhos e pais não podem ser testemunhas. E tio também não pode. Tendo essa informação, o restante ali a gente consegue levar legal, porque são raras as situações que você vai ter outros ramos ali de ascendentes para dentro de um processo. Isso aqui abrange aí 99% dos casos. Próximo. Ainda, dentro dos impedidos, nós temos, é óbvio aquele ali, né? O que é parte na causa. Então, quem é parte no processo não vai poder testemunhar. É claro que, quando a gente fala aqui em parte na causa, você não vai colocar o autor para ser testemunha, mas você pode ter ali 2, 3 autores, e aí forma um litisconsórcio. Então, colocar um autor como testemunho do outro. Então, tem um processo aqui que eu sou autor e o Luiz é o autor. Aí eu coloco o Luiz como minha testemunha e ele me coloca como testemunha dele. A gente faz testemunha cruzada. Isso não existe. Por quê? Porque nós somos partes. Então, quem é parte no processo, mesmo ele de consórcio, não pode ser arrolado como testemunha. Perfeito? O último caso está aqui, já apareceu automaticamente. O que intervém em nome de uma parte, como tutor, representante legal, ou juiz, ou advogado, e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Então, também está impedido o advogado. Então, se eu sou advogado de uma pessoa, eu não posso depor para ela. O juiz não pode ser testemunha no processo. Então, são essas pessoas que são impedidas. Essas pessoas não podem também ser testemunhas. Nós temos ainda a terceira categoria, que é chamado agora sim os suspeitos. Se os impedidos eram provados por meio de documento, eram causas objetivas, os suspeitos, eu não coloquei aqui no slide, mas eles são por causas subjetivas. É muito difícil você provar a suspeição. Tá? Então, olha só a primeira hipótese. O inimigo da parte ou seu amigo íntimo. Vejam, como é que eu vou saber que alguém é amigo íntimo do outro? É muito difícil você provar isso. Né? Alunos sempre perguntam, professor, como é que eu provo amizade íntima?
Hoje você conseguiria provar a amizade íntima, talvez por fotos nas redes sociais, se as pessoas estão sempre juntas, se as pessoas estão ali em compromissos sociais sempre juntas, mas enfim, é muito difícil comprovar uma amizade íntima. Por quê? O próprio nome fala, é íntimo, é uma coisa minha, é uma coisa que às vezes eu não quero que a sociedade saiba, por N motivos. Então essa amizade íntima, às vezes ela não, não transparece. Mas, se você conseguir provar, legal, está feito. Então, o inimigo da parte, o seu amigo íntimo também não poderá ser testemunha. Pois bem, de outro lado, o inimigo a gente conhece, ó, né? Tá lá o Frajola e o Piu-Piu, o Vingador do Caverna do Dragão, o Gargamel e o gato, acho que é o Cruel, contra o Smurf, o Tom e o Jerry, são inimigos que a gente sabe. Então, pessoas inimigas a gente conhece, é clara. Por exemplo, hoje você tem ali dois inimigos declarados na política, né? Você tem lá o Bolsonaro e o Moro. É claro que um não vai poder depor em relação ao outro devido ali à inimizade que se instalou entre eles. Então, são situações que todo mundo sabe o que está tá uma coisa clara ali, né? O declarada. Vamos pegar lá o caso do Neymar, acho que é Nájila, a menina, se eu não me engano. São pessoas que estão ali que a gente sabe que têm interesses muito adversos. Então, em relação a isso, o inimigo é fácil saber. Agora, o amigo íntimo é de difícil comprovação, mas, se provado, você consegue obstacularizar aquele depoimento daquela testemunha. Avançando. Também, né, é considerado suspeito aquele que tiver interesse no litígio, que tiver, como é que eu vou dizer, que possa ter alguma vantagem, que possa ter algum benefício durante ao final desse processo. Tanto que o juiz costuma perguntar, né, para as partes, perguntar para a testemunha, o senhor é amigo íntimo da parte, o senhor tem interesse na resultado da demanda, o senhor é inimigo da parte, ele pergunta isso para a testemunha no início do depoimento, para ver se o que a testemunha vai falar. Então é importante, aqui é muito importante você dizer para a testemunha o que é ser amigo íntimo, porque o fato das pessoas trabalharem na mesma empresa os torna amigo íntimo? Não. Amigo íntimo é aquele em que você troca confidências, que frequenta a sua casa. Isso sim caracteriza uma amizade íntima, ok? Pois bem, então essas são as pessoas que não podem depor. Recapitulando, suspeitos, impedidos e os incapazes. Ocorre que a lei traz aqui uma situação que é a seguinte: sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento de testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Então vejam, acabamos de estudar que o menor ele é incapaz. Acabamos de estudar que o pai é impedido. Acabamos de estudar que o amigo íntimo é suspeito. Mas atenção, estas pessoas podem ser ouvidas na qualidade de informante e não testemunha. Tá ok? Então eu tenho duas figuras processuais distintas. Uma é o informante e a outra figura é a testemunha. O que elas vão falar em juízo? Vão falar a mesma coisa, né? O conhecimento delas pode até ser o mesmo. Agora, o que as diferencia é isso aqui, ó. Os depoimentos serão prestados do informante, né? O depoimento do informante, os depoimentos serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Então, quando é a testemunha presta o compromisso de só dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Então, se a testemunha mentir, ela só poderá sofrer sanções penais, sanções criminais. O informante, se ele mentir, não estará sujeito a essas penas. Então, um pai pode depor
a favor de um filho, ou mesmo contra um filho, como eu mencionei agora há pouco? Pode depor sim. Todavia, o juiz vai ter que ouvir aquilo com maior cautela, né, com maior serenidade, para poder fazer o quê? Para poder interpretar isso com base em outras provas. Estou atuando num processo criminal bastante complicado, envolve tráfico, e a testemunha que o réu tem é o pai dele. Né? Como é que vai fazer o juiz acreditar na palavra de um pai? É claro que pelas circunstâncias do crime, né, a palavra do pai vai ser muito importante, porque foi o pai que denunciou o que estava acontecendo. Foi o pai que levou a polícia para dentro da casa dele para ver lá o que estava acontecendo de errado. Então, essa palavra desse pai vai ser um fator determinante no processo, embora ele será ouvido como informante e não como testemunha, né? No processo civil e processo penal são diferentes tratamentos, né? Os tratamentos são distintos, todavia existem alguns pontos de contato, e esse ponto de contato entre testemunha e informante é o mesmo, tanto no civil quanto no criminal. Perfeito? Então, uma criança de 12 anos de idade pode ser testemunha? Pode. Ela pode. Só que ela vai ser ouvida com muito cuidado, com muita cautela, porque ela não teria, digamos assim, uma formação completa ainda. Né? Ela não é, para o direito, considerada a pessoa plenamente capaz. Ok? Então, isso é muito importante. Normalmente, você, durante ali a qualificação da testemunha, vamos dizer assim, quando o juiz pergunta para ela, o senhor é amigo íntimo? Se a testemunha dizer sim, eu sou amigo íntimo, você pode falar, então, excelência, não vamos ouvi-la como testemunha, vamos ouvi-la como informante. Perfeito? Ok? Então, fica aí essa observação, e é uma observação bastante importante para que a gente tenha conhecimento dentro da prova testemunhal. Bom, pessoal, nós temos ainda aqui, dentro da prova das testemunhas, nós temos que ver assim que elas não estão obrigadas a depor sobre alguns fatos. A gente vai ver agora que a testemunha ela tem algumas coisas que ela pode se preservar, que ela não está obrigada a responder aquelas perguntas para o juiz. Lembram? Ela responde por falso testemunho. Falso testemunho é mentir ou calar a verdade. Se você não responder, você está praticando o crime de falso testemunho também. Perfeito? Então, mas dentro desse cenário tem algumas coisas aí que a testemunha não tem obrigação nenhuma de falar. Quais são elas? Que lhe acarreta engravidando para ela, testemunha, ou ao seu cônjuge, ou ao seu companheiro, ou alguns parentes seus, consanguíneos ou afins, colateral, até o terceiro grau. Então, se o que a testemunha for dizer a prejudicar ou prejudicar parentes, então ela não tem obrigação nenhuma de responder. Ela pode simplesmente falar, excelência, essa pergunta eu não vou responder. Óbvio que a testemunha talvez não tenha esse discernimento, quem vai ter que alertar disso lá durante a audiência é o advogado. Né? Então, feita a pergunta, o advogado pode falar, excelência, uma questão de ordem, né? Esse assunto aí se percebe que é prejudicial ao interesse da testemunha, então gostaria que ela não respondesse a pergunta ou algo que o valha. Então, esse é o papel do advogado, é estar atento a estas circunstâncias, intervir se e quando for necessário. Okay? Raro de acontecer isso aqui, bem raro. O mais corriqueiro é esse aqui, né? O próximo item, que é a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Então, trago aqui para vocês os clássicos, né? O padre, aquilo que o padre ouve em confissão. O padre não está obrigado a dizer, a falar. Outro clássico, psicólogo, também não está obrigado a falar. O médico, o próprio advogado. Então, aquilo que pela sua profissão você tomou conhecimento, você não tem obrigação nenhuma de responder. Mas eu gostaria de chamar a atenção a isso aqui no seguinte sentido. A testemunha não está obrigada a responder, mas se ela quiser responder, ela pode responder? Pode, ela pode responder, ok? Então, todavia, ela responde,
mas a testemunha depois poderá, né, sofrer sanções pelo código de ética da profissão. Então, se um padre revelar o que ele soube em confissão, pode ser que a igreja, né, aplique a ele algum tipo de punição. A mesma coisa vale ao psicólogo. O psicólogo trouxe em juízo aquilo que foi dito a ele durante uma sessão, né? Esse psicólogo poderá ser sancionado pelo conselho de ética da sua profissão, mas o depoimento dado para o processo, ele é válido, ele é perfeito e eficaz, né, sem nenhum tipo de sanção ou punição em relação a isso. Perfeito? Então, existem coisas que as testemunhas não precisam responder, elas podem se preservar destas respostas. Se preservar e preservar as partes também. Ok? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha separado para essa primeira fase aí da prova testemunhal. E aí, na próxima aula, a gente entra na questão de como rola, né, a contradita da testemunha, aspectos que ocorrem ali durante, efetivamente dentro do processo. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Se não, fiquem à vontade aí, tenham um bom dia. Alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Se não tiverem, fiquem à vontade e podem estudar. Obrigado, Guilherme. Bom dia para você também. Tudo de bom. Tchau, tchau, Vanessa. Obrigado. Até logo. Obrigado. Um abraço, pessoal. Diga, Priscila. Não, Larissa, hoje não vai ter hoje não tem formulário. Por conta que como eu não dei toda a prova testemunhal, tem um outro aspecto bastante importante, então por isso que eu vou concentrar tudo na próxima. Ok? Até, Maria Júlia. Não, Priscila, não tenho nenhuma informação sobre o ano que vem. Não tenho nada ainda, porque não sei nem dizer se ela será presencial ou se ela será remota. Ainda não nos passaram nada. O calendário costuma ser divulgado no mês de dezembro, meio antes de terminar as aulas, tá bom? Então fica atenta que deve sair alguma coisa no site da instituição, ou me pergunta também mais no final do ano, que se tiver eu informo, tá bom? Obrigado, querida.